E aí, pessoal? Vamos falar aqui na rádio. Podcast. Isso, Contando tá com uma novidade muito boa. Nosso primeiro podcast. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito sério. E para falar sobre esse assunto, a gente vai chamar a Francisca Pereira dos Santos, mais conhecida como Fanca, professora de graduação e mestrado na UFCA e coordenadora do projeto Aldeia da Luz, com trabalhos sociais de permacultura, saúde, artes e espiritualidade. Nós chamamos a Fanca aqui hoje para falar sobre um assunto muito importante: as mulheres como grandes autoras do mundo do cordel. Mas, antes de falar sobre isso, vamos entender como foi que a Fanca começou a fazer cordel. Ela começou com um dos maiores nomes do cordel que a gente tem notícia, que é o Hammurabi Batista, que é o filho de Abraão Batista. Vê só essa história. E lá o Hammurabi Batista me convidou para fazer um folheto sobre as mulheres cangaceiras, né, que participavam do cangaço. E eu ainda não tinha tido a oportunidade de fazer, mas aí eu li os folhetos dele e a gente conversou sobre cestilhas, setilhas, ele me deu uma certa orientação e eu fiz o meu primeiro folheto, que foi A Mulher e o Cangaço. Dá pra perceber que ela sabe mesmo do que tá falando. Mas o que é tão especial no trabalho da Fanca? E eu dizia, não, mas eu sou mulher e eu tô fazendo, tinha minha professora Bastinha que fazia folheto, e tinha a Salete Maria também. Havia um grupo de mulheres aqui no Caribe fazendo folhetos e eu observava que na literatura científica não havia nada sobre elas. Então eu disse, isso me instigou a ir a pesquisar essas mulheres, né? Exatamente. Ela é pesquisadora do universo da mulher no cordel. Ele ganhou essa função, digamos assim, né, de procurar responder por que as mulheres não estavam representadas na literatura de cordel. E eu fui responder essa pergunta e fiz um percurso que hoje já faz quase 20 anos de pesquisa, e eu respondi prontamente essa resposta, né, que a gente conseguiu provar depois do mestrado, doutorado, na tese, né, que as mulheres sempre existiram, que elas não estavam representadas porque também pouco publicaram. Haviam várias questões, uma delas era o fato de que, em determinado contexto da nossa história, para algumas mulheres não se era dado esse direito de se colocar nesse lugar público, né? Então, muitas delas assinaram com pseudônimos, com medo da sociedade extremamente conservadora atacarem ela por ser escritoras. Que absurdo, né? Hoje isso a gente acha um absurdo hoje, né? Mas antigamente isso não era. Inclusive quem diz isso é a Maria das Neves Pimentel, que era filha do Francisco das Chagas Batista, que foi a primeira mulher que publicou o folheto, que nós temos notícia, né? Em 1935, e ela diz: e para que eu não ficasse falada, isso é uma frase dela, e para que eu não ficasse falada, ela assinou com um pseudônimo chamado Altino Alagoano. E depois descobrimos que esse Altino Alagoano não era um homem, era uma mulher, um pseudônimo. Então essa foi um pouco do meu trabalho, da função que eu dei, né? Que você perguntou sobre a função que eu dei ao meu trabalho, foi responder a pergunta da lacuna das mulheres e responder trazendo as vozes dessas mulheres, muitas vozes, tanto as que cantaram, as repentistas, como as que publicaram em folhetos. Tá, Fanca, mas e quando foi que as mulheres começaram a se inserir no mundo do cordel? E por que a gente não vê tantos nomes femininos nas capas dos folhetos? A produção de autoria feminina no folheto, ela sempre existiu. A questão era que os livros que publicaram, os artigos que publicaram sobre esse tema, eles tinham foco basicamente nos homens. É fato também que as mulheres produziram pouco, né? Dentro das historiografias, a gente vai começar a encontrar as mulheres de uma maneira muito mais forte a partir da década de 70.
Antes disso, a gente tinha algumas poucas mulheres produzindo, embora muitas publicaram com pseudônimos masculinos, e até aí a gente precisa ter uma pesquisa para encontrar essas mulheres. Mas a partir de 70 a gente começa a ver uma produção que se inicia com uma força e que no final do século XX, né, sobretudo a partir da década de 90, no finalzinho, a gente começa a ter uma ressignificação muito forte do folheto, e as mulheres vêm com muita força na ressignificação desses folhetos. Nossa, Fanca, muito show, mas me diz um pouquinho, o que é o cordel? Por que é tão importante falar sobre esse assunto? O folheto se caracteriza exatamente pelo seu ritmo, pela sua rima, né, que são metrificações que são próprias de uma civilização oral. Antes da escrita, as pessoas meio que se comunicavam, né, ou gravavam a informação de uma maneira rítmica, da maneira como os poetas mantêm ainda hoje dentro do folheto. Então, é por isso que é tão rico o folheto, né, por esse estudo dessa memória histórica, né, de uma civilização que antecede a civilização da escrita. Muito show, né? E aí, o que foi que achou dessas palavras? Para finalizarmos, fiquem aí com essas últimas palavras belíssimas da nossa poeta e estudiosa. Até mais e até a próxima, tá bom? Eu vejo a literatura de cordel como uma fonte de informação muito rica. Eu, aliás, nem trabalho mais como uma literatura, mas como uma fonte de informação multicultural que tem em si tanto a literatura como a história, a geografia. Ali dentro desse documento de memória você pode simplesmente estudar toda a história da cultura nordestina. Não diria toda, né, mas grande parte das manifestações da cultura nordestina estão representadas nesse documento de memória.